Olá, camaradas. A aula na mais uma edição do projeto que chama BIF nas Ciências noticiou um tema muito fundamental. Esse tema tem a ver com regulação de não cônada, isto é, cônada masculina, em relação ao eixo hipotálamo-hipófise. Então, todo o sistema do organismo está sempre tem interconexão. A interconexão é que a câmara de Babagás ligado aliás, a cônada masculina. Então, a situação é essa. Portanto, ali não há papel de parte do sistema nervoso que está a atuar para poder regular no testículo. Funcionamento, aliás, do não testículo. Isto é, para a produção de espermatozoide, para a produção de testosterona, que é a hormona masculina. Mas antes, nós falamos antes de fim desse vídeo, sempre via base, vou dar um clique, se você achar um vídeo interessante, vou deixar comentários, vou deixar dúvidas, sempre não conta com ele. Então, como falou, esse tem sido o tema principal. Então, nós vimos como é que essa ligação, ou melhor, como é que a situação está ligada. No papel também se diz que se fala com o papel de feedback negativa ou positiva que poderia fazer para o próprio esse sistema. Então, é o seguinte, na vídeo passada, não contou a função de hipófise anterior, assim como a hipófise posterior. Nós damos uma de células e, independentemente de tudo, nós explicamos também como é que a relação tem entre hipotálamo e hipófise. Mas antes de chegar ao hipotálamo, e para lembrar então de um sistema muito fundamental chamado sistema límbico. Então, esse sistema que está regula no hipotálamo, na função de liberação de hormonas. Para ver aqui, para ver nesse límbico que tem um controle psicológico, ou se não me chamarem de mandar ninguém, se ter alguma alteração psicológica, ter a probabilidade de ter transtorno menstrual para ver esse processo. Então, nós vimos como é que esse tudo funciona. Esse sistema límbico assume controle e também está sempre informação de estímulo. Informação de estímulo está permitir com que um órgão muito específico ali na hipotálamo, chamado de núcleo infundibular. É núcleo infundibular onde é que está produzido, onde é que encontrar células que está produzindo essa hormona chamada hormona gonadoliberina, ou se não me estou a falar, hormona estimulante de hormona gonadotropina. Então, se uma falava na vida passada, tudo hormona que está produzido na hipófise sempre tem a terminação pina. Então, células que estão produzindo é chamado, aliás, tem a terminação de tropas. Então, e assim, portanto, essa hormona está produzida no núcleo infundibular e passa através do sistema porta hipotálamo hipófise, que seria o sistema nervoso, sistema circulatório melhor, que está encontrado entre hipófise e hipotálamo. Como é que eu falo? Hipófise anterior e que tem a função de sintetizar, como é chamado, hormonas. Acontece que hipófise posterior tem uma função que tem de armazenar dois tipos de hormonas. Então, com essa, hora que essa hormona é produzida também passa através do sistema circulatório que nós chamamos porta hipotálamo, hipófise, e vai diretamente para as células gonadotrópas. As células gonadotrópas está estimulando aqui essa mesma célula ou para a produção ou própria hipófise para a liberação de essa hormona que está chamada hormona gonadotropinas. É a hormona gonadotropinas para produzir para a célula tipo gonadotropas. Então, esse cá não tem LH, não tem FSH. Então, e depende de que o organismo mexe produz. Se não precisa de testosterona, então automaticamente inativa para a produção de LH. Mas se mexe produzir espermatozoide, inativa FSH, processo para secreção de FSH, que não vai diretamente para túbulos seminíferos. Não vai diretamente, não explica um bocadinho o que tem ali dentro de testículo. É sim, e testículo, então, não tem tubo seminífero. Dentro do tubo
túbulos seminíferos não têm um tipo de célula específico chamado de célula de Sertoli. Então, por outro lado, não tem um grupo também de células chamado, na zona intersticiais, chamado célula de Leydig. Então, as duas células têm funções diferentes. Por exemplo, nas células de Sertoli, que está encontrado na túbulos seminíferos, que esses túbulos seminíferos está forma rede e depois para ter manga de túbulos seminíferos. Aliás, isso fala que tem divisões de diferentes tipos de túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos também vai conglomerar a forma aquilo que nós chamamos de rede. Que rede posteriormente está sair aquilo que nós chamamos conduto eferente. Que conduto eferente e que está conectado essa rede diretamente com o epidídimo. Então, o epidídimo é a zona onde está armazenado o espermatozoide para poder transformar na maduro. E daquilo que nós temos delas, portanto, é eixo e que mais importante. Portanto, FSH, como falou, está produzido através da hipófise anterior e passa diretamente, por exemplo, se não existe produção de espermatozoide, então automaticamente, para esse processo, ou se não estão falando, não tem espermatogônia, então, e célula mãe, que posteriormente também dividir para poder formar espermatozoide. Então, através de mitose e posteriormente meiose. Então, sendo assim, ele estimula a produção de FSH ou de secreção e liberação de FSH e que posteriormente que vai diretamente para túbulos seminíferos. E na chegada a túbulos seminíferos, inativa o processo, porque na hora que começa a atuar na túbulos seminíferos, e túbulos seminíferos está começando a aumentar um bocadinho de tamanho e automaticamente está começando a produção de espermatozoide através do processo que não é de processo germinativo, que não está chamado de espermatogônia. A espermatogônia e célula mãe, que posteriormente ela acaba de dividir, que forma espermatócito 1, espermatócito 1 posteriormente ela divide ainda através de meiose para formar espermatócito 2 e posteriormente para poder formar espermátide que posteriormente que ela acaba de diferenciar para poder formar aquilo que nós estamos chamando de espermatozoide. Mas fundamental é então, sendo assim, se tem necessidade de produção de espermatozoide, esse processo que é ativado hormona folículo estimulante que é liberado de hipófise diretamente vai atuar na célula de Sertoli que está encontrado na túbulos seminíferos para poder ativar o processo que vai começar primeiro com divisão mitótica e posteriormente ativar a divisão miótica que posteriormente na parte final através de diferenciação não forma de espermatozoide. Agora, se esse sistema se não precisa também de produção de testosterona, assim que se sente enquanto ainda produzir espermatozoide e tem papel fundamental a atuação de testosterona. Aliás, e que só FSH que está atuando para a produção de espermatozoide, mas também testosterona está atuando para a produção de espermatozoide. Para ver que é fundamental a liberação de duas hormonas que também vai atuar em diferentes formas para ajudar na produção de espermatozoide. Então, sendo assim, não libera LH, se não precisa de produção de testosterona, que vem diretamente na célula intersticial do Leydig e naquelas células somente esses receptores ativos, então irão unir esses receptores e começa a produção de testosterona. Então, a hora que tem a produção de testosterona, a testosterona também está contribuindo para a produção de espermatozoide. Além dessa função ainda de que para crescimento e maduração de órgãos genitais masculinos. Então, esse de maneira muito organizada ou de maneira geral, não está falando como esse regulamento ou regulação especial desse sistema. Agora, como aqui está ativado o feedback positivo? Porque normalmente este é um papel que tem a ver que feedback positivo, ou só não falar fenômeno de retroalimentação positivo. Então, e essa que nós explicar, que vai começar a partir do sistema límbico, que não passa para hipotálamo, passa para hipófise anterior, que produção de ou LH ou FSH, LH vai ser hormona luteinizante,
que na primeira atuam diferentes causas célula Leydig ou célula de Sertoli para a produção de espermatozoide ou testosterona. Agora, se conta e tem necessidade, por exemplo, cuidado para ver também que na célula Sertoli e que a sua produção de espermatozoide, mas sim também e tem um tipo de hormônio específico que produz que está chamado de inibina. É um hormônio específico chamado inibina, gosta de cada função específica. Por exemplo, se nós suponhamos que no organismo tem a produção de massa de espermatozoide, que a gente continua a produzir espermatozoide em massa, que a gente fala com inibina a parte de produção, assim suma testosterona. Então, o que vai acontecer com ele começa a ativar o mecanismo de feedback negativo, ou se nós estamos falando retroalimentação negativa. Em retroalimentação negativa, como é que pode acontecer? E tem a ver com a quantidade que é encontrado de que não, por exemplo, não gosta de produzir e acha que vai estar bem e que tem necessidade de produzir mais massa, automaticamente inativa é fenômeno de retroalimentação negativa. É fenômeno de retroalimentação negativa e está atuando nos todos. Cuidado, para ver e que só está atuando na hipotálamo, mas também está atuando na hipófise. Por exemplo, se não tem inibina, se nós suponhamos uma célula Sertoli achar que é insuficiente a produção de espermatozoide que tem precisa da partir, então inativa e não manda informação através de inibina. Inibina vai diretamente atuar ali na hipófise anterior, aliás, aqui está atuando na hipófise anterior, para poder permitir diminuição de produção de FSH, assim também, consequentemente, poder permitir diminuição de produção de LH. E também ele atua a nível de hipotálamo. A nível de hipotálamo, o que está fazendo? Ele está permitindo, ou melhor, ele está inibindo, ou melhor, ele está inibindo a produção em massa de S-hormona, que são hormônios estimulantes de gonadotropina. Então, esse fenômeno de retroalimentação é negativa. Assim também se tem produção em massa de testosterona, que é hormona também, que, por exemplo, está em excesso na sangue, então ainda precisa diminuir, ainda ativar ainda um outro mecanismo. Aliás, é a própria testosterona, ainda estimular ali na hipotálamo. Se estimular o hipotálamo diminui a função de outra hormona, que seria o hormônio estimulante de gonadotropina. Então, a hora que diminui, automaticamente vai diminuir também a produção e liberação de LH e, consequentemente, diminuição de produção e liberação de LH para a hipófise anterior, automaticamente irá diminuir também a nível de célula de Leydig, produção de testosterona. Cuidado, além de que ela também está ativando o mecanismo que pode atuar diretamente na hipófise anterior. Cuidado com isso que é muito fundamental. Agora vamos falar de retroalimentação negativa. Uma coisa muito fundamental. Que não esqueci como o sistema límbico, hora que tem qualquer alteração, e por que ainda também problema ou transtorno, que mais frequente, contrário na mulher, do que propriamente no homem. Mas uma coisa também que é muito fundamental é o hormônio ali, que está liberado de qualquer maneira, está liberado na ciclo, por exemplo, de forma pulsátil. Tipo, e tem necessidade de liberar, e está liberado tipo, continuamente, e está liberando um bocadinho e diz e para. Que ela vem em faciação para algum tempo, depois e libera um bocadinho e para, assim sucessivamente, para polular o organismo na sua totalidade. Então, esse sistema que está de, se não me estou falando ainda, eixo, hipófise, hipotálamo, gônada, ou testículo. Então, sendo assim, esse sistema que está controlando produção de espermatozoide no organismo, assim suma também produção de testosterona, que hormona masculina, que está atuando sobretudo para estimular o crescimento e desenvolvimento de genitais masculinas. Se você gosta do vídeo, não pediu para para baixo, vou deixar um comentário, vou deixar um like, assim suma também dúvida se você tem. Nós falamos muito obrigado.